Bom, chegamos ao nosso último vídeo para falar sobre a questão do estresse, né? Esse daqui eu deixei para falar no final, por ser uma questão que é muito difícil também a gente controlar. É muito complicado falar assim, no momento que nós estamos vivendo, que nós não estamos estressados, ou a gente não tem situações de estresse, mas o quanto que é importante entender a função do estresse em relação à diabetes. Então, o estresse é uma atividade do corpo, né? Uma liberação de hormônios para enfrentar um perigo. E essa liberação, ela é para ou atacar esse perigo ou para fugir desse perigo. Então, chamamos, né, essa questão de atacar ou correr. Então, toda vez que temos um perigo, esse perigo ele pode ser real, físico, ou ele pode ser um perigo emocional, ou até mesmo, né, um perigo imaginário, o corpo ele se reage para enfrentar isso. Então imaginam vocês o quanto que o nosso corpo reagiu e liberou hormônios para atacar esse perigo que era iminente, que era o coronavírus, e essa reação que nós tivemos da pandemia, sem termos essa possibilidade de utilizar isso. Porque fisicamente falando, nós não fomos de encontro a esse vírus, né? E ao mesmo tempo a gente também não teve essa possibilidade de fugir, de tomar outras direções, nós ficamos meio que fechados, né? Tivemos que ficar isolados para poder, de certa forma, nos proteger. Então, numa pessoa que não tem diabetes, esse acúmulo, né, de hormônios que foram liberados já causa um mal-estar, já causa um estresse muito grande. Porque se tivéssemos tido a oportunidade de um enfrentamento, utilizaríamos, né, desses hormônios, essa reação do nosso corpo, e aí iria voltar ao normal para poder viver nossa vida, né, continuar vivendo nossa vida normalmente. E isso não aconteceu. Então, uma pessoa que está muito estressada, ela acaba não tendo condições, muitas vezes, de lidar com as suas rotinas diárias. Esquece medicação, né, no horário que tem que ser tomado, nos horários prescritos. Ela acaba não tendo uma qualidade de sono adequada ou dormindo muito pouco. Acaba não tendo uma alimentação adequada. Então, ou ela come muito rápido, ou ela come demais, ou ela deixa de comer porque essa questão, a situação de estresse, parece que ela está acelerada. Então, ela não tem condições, ela não tem paciência, né, para ficar ali e se alimentar ou conversar com alguém, se distrair, assistir um filme, ter essa situação de lazer. Na questão do estresse em relação à diabetes, quando o corpo ele libera esses hormônios, os hormônios eles funcionam da seguinte forma: trazer a gordura e o açúcar que estão acumulados no nosso corpo para as células, para que essas células podem realmente, então assim, eu preciso correr de um perigo, então as células musculares vão estar com uma energia maior para poder correr. Não, eu preciso enfrentar, então de repente isso vai para os neurônios, para a gente ter uma noção maior, né, um raciocínio mais rápido do que nós devemos fazer. Na pessoa com diabetes, muitas vezes a insulina, ela não consegue transpor esse açúcar que foi liberado para dentro das células. E aí acontece esse açúcar ficar no sangue e aumenta o índice glicêmico. E aí a diabetes descompensa, né? Então, assim, é muito importante, num período de estresse, não só o acompanhamento, né? Como nós já colocamos também, de uma alimentação adequada, da medicação sendo prescrita e utilizada adequadamente, do exercício físico, mas também de um apoio psicoterápico, né? Porque assim, eu tenho que saber lidar com o meu estresse. Se é o estresse no trabalho, então como resolver essa situação do trabalho para que eu possa então diminuir meu nível de estresse, consequentemente controlar minha diabetes. Se é num relacionamento, a mesma coisa.
Eu posso ter um estresse, por exemplo, quando eu recebo o diagnóstico de diabetes. Nossa, minha família toda é diabético, meu avô morreu em consequência da diabetes, né? Percebi o sofrimento de várias pessoas devido à diabetes, agora eu estou diabético. Então, assim, isso já causa um estresse, isso já causa um sofrimento. Então, assim, o ideal é que desse diagnóstico, vamos colocar assim, bom, estou diabético ou estou pré-diabético, que eu possa ir também prestando atenção na minha questão emocional, percebendo o que eu estou dando conta e principalmente o que eu não estou dando conta, e aí sim procurar ajuda com o psicólogo. Então a psicoterapia, ela vai ser parte, né, dessa tríade, junto com a alimentação, junto com o exercício físico, né, para que vocês possam controlar o índice glicêmico e controlar essa diabetes. E aí sim, poder viver muito bem, mesmo tendo diabetes, mesmo tendo algumas restrições. Então, ser saudável não quer dizer ausência de doença, muito pelo contrário, né? A Organização Mundial da Saúde não coloca uma pessoa saúde como sendo a ausência de doença. Não, uma pessoa saudável apesar de doenças, apesar de limitações, nós podemos, dentro das nossas possibilidades, fazer tudo o que nos é possível. Então, eu espero que vocês possam sim ser saudáveis e que possam fazer tudo que vocês desejam e que vocês tenham a possibilidade de fazer. Agradeço a vocês, né, por terem acompanhado. Qualquer dúvida, estou aqui para poder esclarecer e principalmente foquem na saúde. Falamos agora sobre diabetes, mas foquem na saúde física, na saúde emocional. Coloquem vocês como prioridade também, como sendo o topo de prioridade da vida de vocês. Um abraço. Muito bem.